Olá, hoje o RDTV está ao vivo no Facebook falando com Babu78, um dos maiores grafiteiros de Mato Grosso, um dos mais conhecidos, e nós estamos agora iniciando a gravação para o site RD News. Nós continuamos então aqui essa conversa que foi iniciada no Face, mas Babu, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, por topar aí esse bate-papo ao vivo com o pessoal também. Muito obrigado a vocês por ter feito o convite. E para mim é sempre uma oportunidade, um prazer estar falando sobre grafite para muito mais pessoas, né? Joia. Então, olha só, vamos já trazer aqui um pouquinho dos comentários no Facebook, que já estão aí rolando. Luiz Góes, salve mestre Babu78, todos os grafiteiros e pichadores de Mato Grosso. Ele já está também trazendo os pichadores. Arte Urbana fazendo questionar as prisões de cinza do concreto. Eduardo Andrade, também conduta do gueto da audiência, Babu representa. Lucas Dias, Tiago Chaveiro, todo mundo aí te cumprimentando, Babu. Vamos já começar então. Para quem não conhece a sua história, conta um pouquinho a sua história do grafite. O que te fez, o que o grafite fez para te conquistar? Bom, eu sou cuiabano, nasci em 78 aqui em Cuiabá, no Hospital Geral, e eu sempre andei de ônibus com minha mãe. Ela tinha carro, mas não gostava de dirigir. Eu acho que eu herdei isso dela, não gosto também. E eu sempre andei de ônibus. E a gente sempre andou na cidade e eu sempre via as pinturas que tinha no centro, essas pinturas do Adir, do Gervani, que tinha na cidade. Eu achava aquilo da hora. Eu falava, cara, quando crescer eu quero fazer um negócio desse, assim. E eu pintava no meu quarto. E minha mãe deixava, ela foi uma incentivadora muito forte para mim. Sempre tinha lápis e papel na bolsa dela, que era o que fazia eu quieto no momento. Era o truque dela. E então eu sempre tive isso. Depois da minha adolescência eu comecei a andar de skate. Então assim, esse conteúdo, essa cultura urbana sempre foi uma coisa muito forte em mim. Eu sempre tive essa ligação de ver a rua, de gostar da cidade, de observar o movimento dela, de ver as nuances das cores no céu trocando, de tarde, de manhã, sabe, escondendo a silhueta dos prédios. Foi uma coisa que para mim sempre, a luz de Mercúrio, a noite da cidade, para mim é fantástico. Você tinha um olhar diferente, Eu sempre gostei muito disso. Então assim, e a pintura, a arte sempre foi uma coisa muito forte para mim. Então eu misturei essas coisas. Com o tempo fui ganhando mais força e eu acho que depois chegou em 2000, 2001, eu já estava uma maturidade mais alcançada. Foi quando eu consegui realmente enxergar isso e falar assim, cara, é o grafite que é a melhor coisa para mim fazer no mundo. E aí como que você aprendeu a trabalhar o grafite? Porque é uma arte diferente. Para quem não conhece, parece ser difícil você com um spray ali fazer aqueles desenhos. Como que foi esse aprendizado? Quando eu comecei a pintar, as oficinas não eram uma coisa muito forte ainda. Hoje as oficinas são uma coisa bastante forte, eu mesmo trabalho bastante oficinas. Sou parceiro no Sesc Arsenal, com a Karina fazendo oficina. Já fiz oficina na minha comunidade, desenvolvi oficina já no sistema prisional, em escola particular, como a Escola Notre Dame. Já desenvolvi aqui no presídio do Carumbé. Então assim, para vários públicos diferentes. Hoje o grande lance para se ensinar grafite é através das oficinas. Na minha época não tinha. Na minha época a gente ia para a rua. Né? A gente ia para a rua, pintava e fazia acontecer. Então eu aprendi assim, pintando com outras pessoas, visitando outras cidades, conhecendo outros artistas, vendo outros processos da rua. A gente está mostrando ali, ó, só te interrompendo um pouquinho, alguns grafites seus que a gente pegou lá no Face, né? Que já legal. Apareceu o pessoal aí reunido, outros artistas com você, né? Tem alguma inspiração especial? Como é que você, de repente, você já pensa no que você vai desenhar ou vai saindo assim na hora a ideia? Eu tenho uma espécie de um roteiro meu, assim, sabe? De coisas do qual eu estou vivenciando e disso eu desenho os meus signos, crio os meus signos dessas vivências e a partir disso eu começo a pulverizar eles, né, misturando com outros elementos. Então no momento agora eu estou pintando coisas que são relacionadas à herança que minha mãe me deixou, que foi um jardim na casa dela. Então eu estou muito no esquema das folhagens, das espadas de São Jorge, que são plantas que são
populares nos quintais cuiabanos. Também a questão de você viver do grafite. Sim. Muita gente tem essa dúvida, né? Acha que grafiteiro faz isso nas horas vagas ou de repente não tem o que fazer. Pode se viver hoje dessa arte? O grafite ele não é uma profissão. Arte é uma profissão. Viver de arte é tão comum e tão antigo quanto qualquer outra coisa. Não tem mistério nenhum nisso. Você só tem que ser bom profissional. E você tem que ser profissional. Esse é o grande segredo para se viver do que você quiser. Você tem que ser profissional e bom profissional. E viver de arte não tem mistério. Viver de arte é acordar cedo, dormir tarde, desenhar bastante, pintar muito. Assim, a gente sabe que tem muitos projetos que são sociais, né? Que Sim, às vezes em sim, parceria sim. com as prefeituras e tal. Aquele muro que a gente mostrou na chamada, que está lá no Porto, né? Na Nova Orla, que você pintou, também tem o do Rafael Jonier, tem de outros grafiteiros. Como é que foi o projeto da pintura desse muro? Esse muro foi um projeto privado, que ainda nós tivemos uma certa dificuldade para buscar recurso, porque foi um projeto do parceiro do Vicente de Paula, e ele começou a buscar recurso na iniciativa privada. Não conseguimos recurso na iniciativa pública, na época da prefeitura, e na revitalização do Porto, e na verdade é um projeto que ainda a gente está buscando recurso para se pagar o projeto. Ainda existe uma certa dificuldade, sempre existiu, de alguma maneira, sempre existiu, então não vou reclamar disso. Que é uma realidade mesmo, né? Que é o incentivo da iniciativa pública. Bom, aqui agora já vamos entrar agora na polêmica, porque já tem gente perguntando, Babu. Reinaldo Benítez está perguntando, está dizendo aí que você é um poeta das tintas, né? E aí orgulho tal do seu amigo, parabéns. Meu agradecimento. Aí ele pergunta aí, é claro, né? Fala aí o que tu acha que está rolando sobre a atitude do João Dória em São Paulo. Se alguém ainda não acompanhou, né? Se você ainda não viu nada, em São Paulo, o prefeito, ele pintou de cinza, tirou, né, um painel ao ar livre que tinha na 23 de maio e gerou aí uma grande repercussão, tanto contra como a favor, mas principalmente contra por causa dessa arte toda. O Babu teve, inclusive, uma arte provavelmente apagada lá, né? Sim. O que você acha dessa situação, Babu? Eu acho que é o seguinte, pessoas muito mais fortes e mais poderosas já tentaram acabar com o grafite no mundo. E hoje o grafite é o maior movimento cultural que existe no mundo. É normal que quando um prefeito, ou um governador, um presidente, ou um colonizador entre no governo, no posto dele, e ele tenta acabar com algumas políticas do governo passado. Isso é uma máxima desde os colonizadores na América, né, que chegaram e fizeram com os índios. Então, assim, isso é comum de se ver, infelizmente. E, infelizmente, o grafite foi o que estava na vez, porque a 23 de maio foi um projeto do governo passado de São Paulo, que era do PT, que que tinha a promessa de construir o maior corredor de grafite, que foi a 23, mas que também não foi um projeto que foi muito bem concluído, teve seus altos e baixos, teve artista que não foi pago, teve artista que pagou para pintar, teve artista que foi super valorizado, então assim, não foi uma coisa também bacana. E aí agora veio outro projeto que é para poder apagar tudo isso, que são painéis legítimos da cidade, que contam uma história da cultura do povo que vive agora na cidade. O grafite hoje tem essa importância nas cidades. Ele conta como as pessoas vivem hoje. Porque o grafite, o artista, ele conta o cotidiano de uma vida pública, de como ele vive, de como ele consome, de como ele vê o mundo, e ele transfere isso na cidade. E então, assim, é muito triste ver isso sendo apagado, é muito triste. Mas é normal, por outro lado. É comum ver os grafites. Da forma como foi feito, realmente foi muito
muito visceral, sabe? Ter que apagar tudo de uma vez, já colocar a cor cinza em cima. Realmente foi muito mau gosto. Talvez a forma como ele fez, né? A forma como abordou. Se tivesse uma proposta, como teve agora, de trocar os grafites, sabe? Eu não quero julgar o Dória, eu não conheço ele, não conheço ele. Então, assim, não estou vivendo o cotidiano, não sei das realizações que ele está fazendo agora. Eu sei o que está acontecendo na prefeitura da minha cidade. Eu sei do que, de repente, não está acontecendo. Do que poderia estar acontecendo. Agora, isso foi um equívoco e teve um olhar mundial em cima disso. Muitas pessoas que saíram em defesa, inclusive na nossa chamada, né, no Face de ontem, foi justamente falando que, primeiro, o que foi divulgado é que tinha pichações por cima dos grafites, né? A segunda questão, as pessoas defendendo porque ele quer organizar a cidade, ele está fazendo outras coisas em benefício da cidade, e ele está aí tentando criar um espaço para os grafiteiros. Isso também já gerou uma certa polêmica, né? Sim, o que você acha disso? De ter um lugar só para o grafiteiro fazer ali o seu grafite? Eu acho que, assim, eu costumo falar para as pessoas, quando elas me pedem para fazer algum desenho, já vira uma encomenda. Encomenda, nós já estamos falando de grana. Porque também isso é possível. Por exemplo, eu queria ter um muro para um grafiteiro aqui de Cuiabá poder pintar, né? Eu posso, por exemplo, como particular, se eu tiver um muro bacana, eu posso... a gente está mostrando aqui, ó, só parando um Paulo Ito, meu parceiro. Essas fotos Beco eu do fiz Batman. no final do ano em São Paulo, é o Beco do Beco Batman. do Batman, né? Eu tirei uma manhã, olha, você vê como que isso atrai, né? Eu e meu marido, a gente foi para lá rapidamente e tal, e nós tiramos uma manhã só para ir no Beco do Batman fotografar, porque é muita coisa bonita, olha só, isso daí que você está vendo. São grafites lá do Beco do Batman, em São Paulo. Então, por exemplo, essa é uma região pública, né? Eles fizeram ali todo um projeto também para poder pintar, mas se eu tiver um muro na minha casa, eu posso contratar um grafiteiro para fazer? Pode, normal. Eu hoje faço bastante trabalho, assim. Hoje eu trabalho bastante com restaurante, com academia, com barbearia, com festa, com Mas eventos. isso assim, a pessoa encomenda algum desenho específico ou ela fala assim, não, você vai criar, esse é meu perfil e você faz aí Acontece a sua de tudo. arte. Acontece pessoas que quer um desenho realmente específico, tem pessoas que quer a logomarca da coisa dele pintado com a técnica do grafite. Olha, que legal. Sabe? Eu vou e faço, é o meu trabalho. Eu não pinto coisas relacionadas à publicidade, essas coisas. Mas o que puder fazer com relação à imagem do grafite, essa estética do grafite. Você desenvolve a sua arte, Desenvolvo né? a minha Tem arte. duas perguntas aqui do pessoal do Face, Babu. Guilherme Moraes, fala aí sobre a situação que mais te marcou quando você grafitava, e o Tiago Chaveiro pedindo para você falar um pouco a diferença aí de grafiteiro e pichador, que muita gente não sabe, né? Tá. Vamos falar da pichação, eu gosto de falar sobre pichação. Né? Mas aí, antes, o que mais te marcou quando você grafitava? O que mais me marca ainda até hoje são quando eu conheço pessoas diferentes com relação ao grafite. Quando eu consigo chegar e ver paisagens diferentes. Essa história de ter pintado com coreano, com Coreia, eu chamava ele de Coreia, e todo mundo me chamava de Cuiabá lá. E isso ninguém entendia a língua um do outro. Não, isso foi muito legal porque a gente fez um desenho, um trabalho muito bacana, muito junto, e todo mundo gostou demais. A gente não se entende, não entendia a língua um do outro, de relações, de situações diferentes, de lugares diferentes. Da Coreia eu não faço ideia como é a Coreia, sabe? E eu aposto que ele também não deve fazer ideia como é Cuiabá. E o grafite é muito pessoal de cada um. Você pinta você pinta, não tem grafite cover, você não pinta a imagem de outra pessoa. Não tem releitura de grafite. O grafiteiro pinta o que vem de dentro dele. Então é um movimento verdadeiro, um movimento genuíno. E isso me marca até hoje, sabe? Do poder que esse movimento tem de unir pessoas e fazer com que elas ponham para fora o melhor dela juntas, de maneira coletiva. Isso é uma coisa que me marca demais. E o pichador? Bom, a pichação é o seguinte, eu olho para a vida com olhos de quem faz. Eu nunca olho para a vida com olhos de quem só vê.
Eu gosto, eu quando vou pintar alguma coisa, a primeira coisa que me vem na cabeça é como isso é feito. Como que se faz isso? Como é que faz isso? Então, quando fala da pichação, eu penso nisso. Eu sempre olho a pichação com olhos de artista, com olhos de quem está vendo isso com movimento. As pessoas falam sobre, pichação, grafite é arte, pichação não é. Não concordo, eu acho que pichação é arte. Eu acho que a arte, ela não é uma coisa feita simplesmente para poder agradar as pessoas. A arte não é uma coisa simplesmente feita para ser bonita. A arte é uma outra coisa. A arte é uma outra coisa. A arte é uma coisa que, como Ferreira Goulart falava, a arte existe porque a vida não basta. A arte existe para completar, para entrar nas lacunas da vida, nas brechas dos acontecimentos da vida. É para isso que existe a arte. Então, assim, eu acho que a pichação é a arte mais verdadeira e mais brasileira que existe. Ela cumpre realmente o papel que ela prega fazer. Ela é agressiva, ela é uma arte de guerrilha, ela fere realmente. Então, o que ela propõe fazer é exatamente isso. Ela não engana ninguém, ela não mente para ninguém. Então, assim, o objetivo dela é justamente isso. Promover discussões, promover diálogos, fazer com que as pessoas botam as suas opiniões verdadeiras para dentro dela. Esse dia eu vi o cara do Jota Quest chamando outras pessoas que ele nunca viu na vida dele num programa nacional, na frente do Serginho Grono, um cara hiper inteligente, chamando outras pessoas de idiota. Então, assim, é um discurso muito raso. Então, assim, ele pôs uma opinião verdadeira dele naquele momento. E ela é sagaz nisso. É diferente das pessoas que vão na exposição de arte contemporânea, olham um quadro de Pablo Picasso, não entende nada e fala, muito lindo, com medo de passar por... Ignorante, né? Por Talvez, ignorante. Bom, a pichação hoje no Brasil, ela é considerada um ato infracional. Infracional. Né? Não pode, o grafite pela também. lei, né? O grafite, ele já não está se você permitir, dessa se você permitir, acusação? Se você permitir, tudo bem. Agora, se você não permitir, fizer numa área sem autorização... Se eu fizer numa área sem autorização, eu vou preso tanto quanto o pichador. Aqui em Cuiabá teve uma polêmica, vocês tentaram, né, fazer um grafite numa trincheira nova e aí foram presos, teve uma história assim, né? Já tem gente, Babu, inclusive, discordando de você com relação à pichação, né? Falando que pichação é vandalismo, e a Soraya Gonçalves, o Vladimir Buré também falando que o problema é a deturpação da arte. Né? Se der toda a liberdade sem regras e prévia autorização, que ele está dizendo aí, claro, um projeto voltado para essa arte vira bagunça. Então você já está provocando polêmica aqui também. Eu queria só pedir para o Juscelio me avisar, a gente, para o RDTV, no site, a gente limita aí um tempo de 20 minutos para entrevista, senão fica muito pesado, mas a gente continua a entrevista aqui. Já deu 20 minutos? Olha só. Já deu 22 minutos de conversa aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos encerrar a parte de gravação, né? E a gente continua mais um pouquinho aqui no bate-papo no Face com o Babu78. Então a gente encerra aqui essa gravação do RDTV, que vai estar disponível no YouTube. Mas se você quiser continuar a ver esse bate-papo, corre lá no Facebook, que a gente vai deixar, vai ficar um pouco lá, fica lá à disposição e você continua vendo, então, esse bate-papo com o grafiteiro Babu78. Até a próxima!